Mas você está falando do compartilhar, foi uma surpresa para mim quando eu compartilhei, e nós vamos contar aqui para vocês, é um suspense, né? É quando eu compartilhei, porque depois eu comecei a ter depoimentos que não era da pessoa dona de casa, da pessoa menos informada. Eu comecei a ter depoimentos, lógico, no privado, de mulheres bem-sucedidas, mulheres engajadas socialmente, com profissões que jamais você imaginaria que sofrem determinadas violências. Porque o que eu compartilhei no livro, e que aí eu fiz um vídeo sobre isso na época, coisas que as pessoas não sabiam a meu respeito. Porque já que eu virei fênix, eu taquei fogo em tudo, eu recomecei. E eu tive um recomeço num porão, de verdade um porão, que era o lugar que realmente eu tinha condição de me prover ali naquele momento. Eu venho de um casamento, e por isso que eu não tive filhos, foi uma escolha. Meu falecido marido era alcoólatra, e ele, com o tempo, foi ficando um alcoólatra bastante violento, apesar dele ser mais violento sóbrio do que alcoolizado. É algo que chama muito atenção também, né? Porque a violência está na pessoa, não é a violência não é do álcool. Tanto que tem pessoas que às vezes são alcoólicas e não são violentas, e o violento usa o álcool e vice-versa. O álcool dava uma anestesiada, né? No caso dele era o contrário. E eu passei assim, e minha família também não sabia. Sabiam que tinha algo diferente, que ele era meio esquisito, um tanto quanto narciso e tal, mas não tinha noção da violência física, não tinha noção da violência emocional, psicológica, financeira, violência sexual, todas, sem exceção, e eu falo isso realmente hoje assim, porque quando eu entendi que isso ajudaria outras pessoas, né? Eu passei por todas elas, todas, sem exceção. Todo tipo de violência que você possa imaginar em um relacionamento. Até que um dia eu decidi sair desse relacionamento, porque eu vi que ou eu saía, ou eu realmente não estaria aqui hoje, talvez. Ia morrer. E eu não tinha para onde ir. Eu também não tinha condições de ir para a casa da minha mãe. Minha mãe já estava morando, minha irmã, com os 3 filhos. E eu não tinha que ir para aquele núcleo que já estava ali lutando pela sobrevivência delas também, né? E aí eu fui para um porão, onde eu pude levar meu cachorro, que era algo que eu não queria abrir mão. E só levei minhas roupas, um colchão, meu cachorro e fui. Eu já trabalhava com turismo para a terceira idade, mas eu tinha uma certa estrutura. Tinha telefone, naquela época ter telefone. Era caríssimo. Celular, só a pessoa com muito dinheiro, era aquele tijolão. Então, assim, eu não tinha mais nada. Eu falei, gente, como é que eu vou continuar o meu trabalho? Mas aí o camarada lá de cima, né, que eu sou assim com ele, eu morando no porão, meio que perdida, fiz uns papeizinhos, distribuí em fila da Previdência, não tinha internet, nada disso. Colocaram aquele orelhão, né, o telefone. Aqui fala orelhão também? É orelhão, é. O telefone público em frente ao meu porão. Até aí um orelhão. Só que ele era O orelhão, né? top de linha, porque ele recebia a ligação. O que eu fiz? Aquele número, eu fiz meus papeizinhos, xerox, levava esse papelzinho na fila da Previdência, que era o meu público, né, o foco. Ainda não existia o cartão de banco, eles tinham que receber na Previdência. E anunciava no jornal local da cidade. Silvana Turismo e Eventos, né? As excursões, né? E o telefone era, claro, do orelhão. Aí eu ficava o dia inteiro, assim, eu marcava um horário, de 14 às 18 horas, eu ficava na porta lá do meu porãozinho, né? Não deixava ninguém atender. Tocava o telefone, eu pegava, corria. Silvana, Turismo e Eventos, boa tarde. Ah, você está fazendo uma excursão? E assim, eu fazia o meu trabalho. Só que aí aconteceu algo em cima disso, que comecei a trabalhar com esses idosos, continuar meu trabalho com turismo através do meu telefone. Mas surgiu a CPI dos asilos no estado do Rio, que foi um grande escândalo. E eu já era presidente do Fórum do Idoso. Eu criei um fórum de discussão sobre o idoso. Mobilizei toda aquela região ali para discutir sobre o assunto. E aí me convidaram para fazer parte da CPI dos asilos. E aí também isso explodiu na época. Fiquei meio que famosa, né, no meio. Aí
Poxa, essa menina, por que ela tem que falar sobre idoso? Ninguém fala sobre isso. Naquela época, então, não se falava mesmo. E aí eu ganhei um programa de rádio por causa disso. Eu tinha 15 minutos por semana para ir lá, só falar. Mas aí explodiu. Rádio, né, naquela época. Ai, que Explodiu. máximo. E aí o programa passou a ser diário. E aí foi indo e eu fui mudando totalmente o contexto, estudando, me preparando, me capacitando. E foi durante muito tempo o meu trabalho. Cheguei a trabalhar em 10 cidades também. E esse recomeço foi no Orelhão. E por que contar a história do Orelhão? Porque tudo é desculpa, né? Você arruma desculpa para vender o brigadeiro na porta da escola. Você arruma desculpa para sair de um casamento. Ah, por causa do dinheiro. Ah, e não estou dizendo, e não é julgamento, né? Cada um sabe o seu momento. Muita gente me pergunta: como você ficou casada 10 anos apanhando? Como assim? Mulher de malandro? Isso é a frase mais cruel que pode se dizer para uma mulher. Ninguém apanha porque quer apanhar. Salvo os sadomasoquistas, que aí já é um outro contexto, é uma outra pegada, é uma outra história, é um hobby lá e tudo bem. Mas no dia a dia, nenhuma mulher apanha porque quer apanhar, né? Na verdade, você apanha esperando que seja a última vez e que você vai conseguir restabelecer aquele casamento, que aquilo vai mudar. Então, você se permite ficar na esperança de. E aí, quando você vê, passa 10, 15, 20. Aí uns colocam o pretexto no filho, o outro, enfim, cada um com o seu momento. Mas o fato é que esse recomeço, ele tem que ser um recomeço com a vontade e a certeza de fazer, principalmente, o que acredita. Fazer o que acredita com a nossa verdade, sabe? É bem dentro dessa linha. E assim, aí a vida foi me levando para esses caminhos todos. A mistura do idoso com essa história minha de superação. Acabou que aí a história de superação me levou para um outro caminho. Quando eu escrevi esse livro, as palestras dentro dos hospitais, na parte de hotelaria, não foi por causa do meu trabalho com idoso. Foi por causa desse livro. Olha que interessante.